Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Breno Moraes aqui. Vamos resolver uma série de 5 questões sobre escalas termométricas, tá? Algumas questões bem contextualizadas, outras mais simples, outras um pouquinho mais complexas, para você detonar nas conversões de temperaturas em escalas termométricas, ok? Questão 1. Roberto, empolgado com as aulas de física, decide construir um termômetro que trabalhe em uma escala escolhida por ele, a qual chamou de escala R. Vou colocar aqui o nosso marca-texto, ele chamou essa escala de escala R. Para tanto, definiu como menos 20 graus R como ponto de fusão do gelo e 80 graus R como temperatura de ebulição da água, sendo estes pontos os pontos fixos dessa escala. Sendo R a temperatura na escala criada por Roberto e C a temperatura na escala Celsius, e considerando que o experimento seja realizado ao nível do mar, a expressão que relaciona corretamente as duas escalas é... Então, mais uma vez, esse aqui é um problema de construção de escala, né? Como é que a gente faz? Ele quer relacionar a escala do R, do Roberto, com a escala Celsius. O que eu faço? Eu coloco aqui a escala Celsius, lembrando os pontos fixos, 0 e 100 graus Celsius. E coloco aqui a escala do Roberto, né? Coloco aqui a escala do Roberto. Apaga isso aqui. Beleza? Vamos lá. Vou colocar aqui a escala do Roberto e fazer mais uma vez buchinho sobre buchão. Lembrando que ele disse que aqui daria menos 20 graus R, né? Tá bem aqui, ó. E aqui em cima daria 80 graus Roberto. O que eu faço? Atribuo incógnitas aqui. Vou colocar aqui um certo TC. A questão mandou chamar de C, mas isso é pouco relevante, né? E vou colocar uma certa temperatura TR aqui, temperatura na escala Roberto. E vou fazer as correspondências entre os tamanhos das escalas. Então, esse tamanho está para este tamanho, assim como esse tamanho está para este tamanho, e aí o problema está resolvido. Tudo bem? Então vamos lá para a continha. Olha só, TC menos 0 é TC, né? E 100 menos 0 é exatamente 100, tá aqui. Isso aqui vai ser igual a TR, né, menos 20. Cuidado, é sempre esse menos esse aqui de baixo, tá? Então, TR menos 20 dividido pelo de cima menos o de baixo, que vai dar 80 menos 20, ok? Então, bora fazer essa continha com cuidado aí. Vou repetir TC sobre 5. Isso aqui vai ser igual a TR menos com menos vai dar mais, TR mais 20. Isso aqui, gente, dividido por 80 menos 20 vai dar exatamente 100, né? Que maravilha! Aqui embaixo é 100, ok? Então, olha que bacana, posso cancelar esse 100 com esse 100 aqui. Encontro facilmente que o TC vai dar TR mais 20. Simples, né? Então, temperatura na escala Celsius é a temperatura na escala Roberto mais 20. Então, a gente encontra aqui facilmente letra B de bola. Questão bem simples, bem tranquila. Vamos para a questão 2. Vários turistas frequentemente têm tido a oportunidade de viajar para países que utilizam a escala Fahrenheit como referência para medidas de temperatura. Vou colocar aqui. Colocar aqui a nossa apontador laser, nosso marca-texto. Considerando-se que quando um termômetro graduado na escala Fahrenheit assinala 32 graus Fahrenheit, essa temperatura corresponde ao ponto de gelo. E quando assinala 212 graus Fahrenheit, trata-se do ponto de vapor. A gente já sabe disso. Em um desses países, um turista observou que um termômetro assinalava 74,3 graus Fahrenheit. Assinale a alternativa que apresenta a temperatura na escala Celsius correspondente à temperatura observada pelo turista. Ou seja, 74,3 graus Fahrenheit equivale a quantos graus Celsius? Basta a gente jogar isso aí, gente, na equação que converte temperatura em Celsius para Fahrenheit, né? Lembrando, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9, tranquilo? Então, aonde tem TF, eu vou substituir o valor que ele deu para a gente, 74,3. Ficando TC sobre 5 igual a TF, que é 74,3, menos 32. Deixa eu apagar isso aqui. Menos 32, ok? Dividido por 9. Tranquilo?
Então vamos fazer essa continha aqui, ó. TC sobre 5 vai ser igual a 74,3 menos 32 vai dar 42,3, tá? 42,3 dividido por 9, que dá exatamente 4,7, tá, pessoal? Então isso aqui vai dar 4,7, essa continha aqui. Então eu vou passar esse 5 que está lá do outro lado, está dividindo, passa multiplicando. Então a gente vai encontrar que TC vai dar 4,7 vezes 5, ok? 4,7 vezes 5 vai dar 23,5 graus Celsius, ok, gente? Então, aplicação simples da equação que converte graus Celsius em graus Fahrenheit. Basta aplicar o valor aqui que você vai encontrar o valor da incógnita, que é a temperatura na escala Celsius. Então, a gente marca aí para ser feliz, letra C de questãozinha bem simples. Tranquilo? Vamos lá para a questão 3. Uma escala termométrica A adota para a temperatura da água em ebulição normal 70 graus A e para a temperatura de fusão do gelo a pressão normal de 20 graus A. Outra escala termométrica B adota para a temperatura de ebulição 90 graus B e para a temperatura de fusão, 10 graus B. Ele quer a expressão que relaciona a temperatura na escala A com a temperatura na escala B. Então, é até repetitiva essas questões, né? Quando você aprende, você vê que realmente ela fica bem repetitiva fazer isso aí. Você vai colocar a escala A aqui, vai colocar a escala B bem aqui, tá? Aqui graus A e aqui graus B. E você vai colocar as temperaturas correspondentes. Ele disse que na escala A o gelo funde a 20 graus A e na escala A água ferve a 70 graus A. Na escala B, ele disse que a temperatura de ebulição vale 90 graus B. Foi dito bem aqui, ó, 90 graus B, tá? E que a temperatura de fusão do gelo é 10 graus B, ok? Temos aqui. Mais uma vez, o que é que a gente faz? Adota letrinhas aqui. Então, aqui eu vou chamar de TA, tá? Aqui eu vou chamar de TB. E a gente faz mais uma vez a proporção entre os comprimentos das escalas. Muito simples, não é isso? Esse tamanho está para este tamanho, assim como esse tamanho está para este tamanho. Tranquilo? Então vamos lá, rapidinho, olha só. TA menos 20, não é isso? Que é o buchinho da escala A, está para o buchão de 20 para 70, dá 50. Não é isso? Igual a buchinho da escala B, TB menos 10. Então, TB menos 10 está para o buchão da escala B. De 10 para 90, eu tenho 80. Ok, gente? Então, eu posso cancelar esse zero com esse zero aqui e eu vou isolar a temperatura na escala B, beleza? Passei esse 8 para lá multiplicando, então eu vou ter TB menos 10 vai ser igual a 8 que multiplica TA menos 20 dividido por 5, tá? Então, posso simplificar esse 8 com esse 5 aqui, que vai dar exatamente 1,6. Então, vou ter 1,6 que multiplica TA menos 20, ok? Então, eu posso passar esse menos 10 para o outro lado, e vou fazer também aqui já a multiplicaçãozinha em chuveirinho. Então, a gente vai encontrar que o TB, ele vai dar... Gente, isso aqui vai dar 1,6 TA, não é isso? 1,6 TA... menos 1,6 vezes 20 vai dar 32, né? Essa multiplicação aqui vai dar exatamente 32. Menos 32. Esse menos 32, quando somar com 10, que passou para o outro lado, vai dar menos 22. Ok? Então, a gente encontra aqui a equação que converte a escala B na escala A. TB igual a 1,6 TA menos 22. A gente encontra aqui letra C como resposta bem simples, tá? Então veja que esse raciocínio de achar a equação de conversão de uma escala para outra é um raciocínio geral, basta você repetir nas questões que não tem estresse, tudo bem? Questão 5, eu já vou encontrar temperatura com comprimento. O raciocínio é o mesmo, não vai mudar praticamente nada. Vamos para a leitura. Deixa eu colocar aqui o meu apontador laser, na verdade o meu marca-texto.
Um estudante monta um dispositivo termométrico utilizando uma câmera contendo um gás e um tubo capilar em formato de U, cheio de mercúrio, conforme mostra a figura. O tubo é aberto em uma das extremidades, que está em contato com a atmosfera. Muito bem. Inicialmente, a câmara é imersa em um recipiente contendo água e gelo em fusão, ou seja, essa câmara aqui ela foi colocada em água e gelo em fusão, ou seja, em uma temperatura de 0 graus Celsius. Sendo a medida H da altura de coluna de mercúrio de 2 centímetros. Então, quando eu tenho 0 graus Celsius, né, a altura da coluna de mercúrio marca 2 centímetros. Em um segundo momento, a câmara é imersa em água em ebulição, ou seja, água a 100 graus Celsius. E a medida da altura da coluna de mercúrio passa a ser 27 graus Celsius. Que legal, hein? Então, coloquei essa câmera aqui, ó, na água fervendo, a altura da coluna subiu para 27 centímetros. O estudante, a partir dos dados obtidos, monta uma equação que permite determinar a temperatura do gás no interior da câmara, que ele chamou de θ, em graus Celsius, a partir da altura H em centímetros. Considera a temperatura de fusão do gelo 0 graus Celsius e de ebulição da água 100 graus Celsius. Assinar a alternativa que apresenta a equação criada pelo estudante. Então, gente, mais uma equação de montar mais uma questão, né, para montar a equação aí, bem simples. Mais uma vez a gente coloca aqui as duas relações que ele deu para a gente, né? Lembrando que aqui eu tenho a escala Celsius e aqui eu tenho certa altura da coluna de mercúrio. Então, quando o camarada colocou aquele equipamento no gelo fundente, ele percebeu que a altura era de 2 centímetros. Quando ele colocou em água em fusão, ou seja, 100 graus Celsius, ele percebeu que a altura da coluna de mercúrio foi para 27 centímetros. Está bem aqui, ó, 27 centímetros, ok? Basta mais uma vez agora criar a relação entre as duas grandezas. Vou chamar aqui de TC e vou chamar aqui de H, tá? Então, esse comprimento está para este comprimento, assim como este comprimento está para este comprimento. Tudo bem? Então, mais uma vez, TC menos 0 é TC dividido pelo buchão, que é de 0 a 100, vai dar exatamente 100, não é isso? Então, buchinho H menos 2 sobre o buchão de 2 para 27, 27 menos 2, dá exatamente 25, não é isso? Dá exatamente 25. Deixa eu marcar texto, não, vamos para a caneta. Está aqui 25. Posso simplificar 100 com 25, fica 4 aqui embaixo, não é isso? Então, esse 4 passa multiplicando lá para o outro lado, eu vou ter 4H menos 8. 4 que multiplica H é 4H. 4 que multiplica menos 2 vai dar menos 8. Então, a gente conta aqui TC vale 4H menos 8, tá? Então, tá aqui. Ele chamou a temperatura na escala Celsius de θ, tá? Mas não tem problema. Então, TC 4H menos 8. Lembrando que eu chamei a TC de θ, ok? Tudo bem, gente? Então, mais uma questãozinha finalizada. Vamos para a última questão da nossa lista de exercícios. Uma questão mais interessante, uma questão que envolve umas continhas, tá? Mais bem contextualizada aqui. Vamos lá. Uma sonda espacial está se aproximando do Sol para efetuar pesquisas. A exatos 6 milhões de quilômetros do centro do Sol, a temperatura média da sonda é de 1000 graus Celsius. Suponha que tal temperatura média aumente 1 grau Celsius a cada quilômetro. Caraca! 1 grau Celsius a cada quilômetro. Vamos colocar aqui o nosso marca-texto. Então, a temperatura inicial da sonda era essa aqui, tudo bem? E que a temperatura dela aumenta 1 grau Celsius a cada 1.500 quilômetros que ela se aproxima do centro do Sol. Qual a distância máxima que a sonda, cujo ponto de fusão, né, para as pressões e condições que ela se encontra é de 1773 Kelvin, poderia se aproximar do Sol sem derreter? Ele manda a gente considerar 0 graus Celsius igual a 273 Kelvin e, para fins de simplificação, que o material no ponto de fusão não derreta. Eita, interessante isso aqui, hein? Então, deixa eu extrair os dados aqui para a gente fazer as nossas continhas.
Temperatura inicial da sonda foi dito aí no texto 1000 graus Celsius. E que a temperatura varia 1 grau Celsius a cada 1.500 quilômetros que a sonda se aproxima do Sol, ok? A temperatura de fusão da sonda, gente, é de 1773 Kelvin. Vou converter essa temperatura para graus Celsius, tá? Então, 1773 Kelvin, para converter para graus Celsius, basta subtrair 273. Você lembra da equação? Então, a temperatura de fusão da sonda vai ser 1773 menos 273, vai dar exatamente 1.500 graus Celsius, ok? Olha que interessante. A sonda tinha uma temperatura inicial de 1000 graus Celsius. A temperatura de fusão dela, né, a temperatura com que ela vai derreter se ela chegar muito perto do Sol, é de 1500. Então eu te pergunto, quanto é que a temperatura da sonda pode variar? Se ela já tinha 1000 graus Celsius e ela vai derreter a 1500, fica evidente que a temperatura da sonda pode variar apenas de 500 graus Celsius. Vocês concordam, pessoal? Então a temperatura da sonda pode variar no máximo 500 graus Celsius. E aí que agora basta fazer uma regra de 3, né? Se para cada 1 grau Celsius de aumento de temperatura eu ando 1.500 quilômetros, ok? Para variar os 500 graus Celsius, que é o máximo que eu posso variar para que a sonda não derreta, qual deve ser a distância que eu devo andar? Tudo bem? Então, fazendo essa continha aí, a gente vai encontrar que x vai dar 500 vezes 1.500. Ok? 500 vezes 1.500. Pessoal, isso aí vai dar 5 vezes 15, né? Vai dar 75, 4 zerinhos, 750 mil quilômetros. Ou seja, para que a temperatura da sonda varie apenas os 500 graus Celsius, que ela pode variar no máximo, tá? Ela só pode se aproximar mais 750 mil quilômetros do Sol. Então, olha só. Se ela já estava a 6 milhões de quilômetros, se eu retirar os 750 mil que ela vai se aproximar, eu vou ter a distância que a sonda estará do Sol. Ok? Então, subtraindo 6 milhões de 750 mil, a gente vai encontrar 5 milhões 250 mil quilômetros como resposta, tá? Então essa sonda ela pode se aproximar no máximo do Sol a essa distância aí. A gente marca letra B de bola para encerrar a nossa bateria de exercícios sobre escalas termométricas, tá? Espero que tenha ficado tudo entendido para vocês. Forte abraço e até a próxima.